Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Tédio. Parara de chover. As estradas estavam limpas e a poeira fora lavada das árvores. A terra estava renovada e as rãs barulhentas no pequeno lago. Elas eram grandes e suas gargantas inchavam com prazer. A grama cintilava com pequeninas gotas de água e havia paz na terra após a forte chuvarada. As vacas estavam encharcadas, mas durante a chuva elas não procuraram abrigo e agora pastavam satisfeitas. Alguns meninos brincavam no pequeno córrego que a chuva criara ao lado da estrada. Eles estavam nus, e era bom ver sua pele luzente e seus olhos brilhantes. Eles estavam se divertindo a valer, e como estavam felizes, nada mais tinha importância, e eles sorriram de alegria quando alguém lhes disse algo, embora não tivessem entendido uma só palavra. O sol estava saindo, e as sombras eram intensas. Como é necessário para a mente expurgar-se de todo pensamento, estar constantemente vazia, não ser esvaziada, mas estar simplesmente vazia, morrer para todo pensamento, para todas as lembranças de ontem e da hora vindoura. É simples morrer e é difícil continuar, pois continuidade é o esforço de ser ou de não ser. Esforço é desejo, e o desejo só pode morrer quando a mente deixa de adquirir. Como é simples apenas viver, mas isso não é estagnação. A grande felicidade em não querer algo, em não ser algo, em não ir a algum lugar. Só quando a mente se expurga de todo pensamento, existe o silêncio da criação. A mente não estará tranquila enquanto estiver viajando a fim de chegar. Para a mente, chegar é ter sucesso, e o sucesso é sempre igual, quer no início ou no fim. Não haverá expurgo da mente se ela estiver tecendo o padrão de seu próprio vir a ser. Ela disse que sempre fora ativa, de um modo ou de outro, com seus filhos, nas questões sociais ou nos esportes. Mas por trás dessa atividade sempre existiu o tédio, opressor e constante. Ela estava entediada com a rotina da vida, com o prazer, a dor, a bajulação e tudo mais. O tédio era como uma nuvem que estava suspensa sobre sua vida desde que conseguia se lembrar. Ela tentara fugir dele, mas cada novo interesse logo se tornava um tédio a mais, um enfado mortal. Ela lera bastante e tivera as perturbações habituais da vida em família, mas, durante isso tudo, houve esse tédio exaustivo. Não tinha nada a ver com sua saúde, pois ela estava muito bem. Por que você acha que fica entediada? Isso resulta de alguma frustração? De algum desejo fundamental que foi frustrado? Não em particular. Houve algumas obstruções superficiais, mas nunca me incomodaram, ou, quando o fizeram, tratei delas de forma bem inteligente e jamais me senti desconcertada. Não acho que meu problema seja frustração, pois sempre fui capaz de conseguir o que queria. Não quis coisas inacessíveis e sempre fui sensata em minhas necessidades, mas, apesar disso, havia essa sensação de tédio com tudo, com minha família e com meu trabalho. O que você quer dizer com tédio? Você quer dizer insatisfação? É porque nada lhe deu total satisfação? Não é exatamente isso. Eu sou tão insatisfeita quanto qualquer pessoa normal, mas tenho conseguido resignar-me com as insatisfações inevitáveis. No que você está interessada? Há algum interesse profundo em sua vida? Não, não especialmente. Se eu tivesse um interesse profundo, jamais ficaria entediada.
Sou naturalmente uma pessoa animada, eu lhe asseguro, e se eu tivesse um interesse, não o abandonaria com facilidade. Tive muitos interesses intermitentes, mas todos levaram no final a essa nuvem de tédio. O que você quer dizer com interesse? Por que há essa mudança de interesse para tédio? O que significa interesse? Você está interessada naquilo que lhe agrada, que lhe traz satisfação, não é? O interesse não é um processo de aquisição? Você não teria interesse em coisa alguma se não obtivesse algo disso, não é? Há interesse sustentado enquanto você está adquirindo. A aquisição é interesse, não é? Você tentou obter satisfação em tudo com que entrou em contato. Naturalmente sentiu-se entediada daquilo. Cada aquisição é uma forma de tédio, de cansaço. Nós queremos mudar de brinquedos. Assim que perdemos interesse em um, recorremos a outro. E há sempre um novo brinquedo ao qual recorrer. Nós recorremos a algo a fim de adquirir. Há aquisição no prazer, no conhecimento, na fama, no poder, na eficiência, em ter uma família e assim por diante. Quando não há nada mais para adquirir em uma religião, em um salvador, perdemos o interesse e recorremos a outra coisa. Alguns adormecem em uma organização e jamais acordam, e aqueles que realmente acordam acabam adormecendo novamente ao ingressar em outra. Esse movimento de aquisição é chamado de expansão do pensamento, de progresso. O interesse é sempre aquisição? De fato, você tem interesse em alguma coisa que não lhe dê algo em troca, quer seja uma brincadeira, um jogo, uma conversa, um livro ou uma pessoa? Se uma pintura não lhe proporciona algo, você a ignora. Se a pessoa não o estimula ou perturba de algum modo, se não há prazer ou dor em um relacionamento particular, você perde o interesse, você fica entediada. Você não percebeu isso? Sim, mas nunca olhei para isso desse modo antes. Você não teria vindo até aqui se não quisesse algo. Você quer livrar-se do tédio. Como não posso lhe oferecer essa libertação, você se sentirá entediada novamente. Mas, se pudermos entender juntos o processo da aquisição, do interesse, do tédio, talvez então haja libertação. A libertação não pode ser adquirida. Se você adquiri-la, logo ficará entediada com ela. A aquisição não torna a mente insensível. A aquisição, positiva ou negativa, é um fardo. Assim que você adquire, perde o interesse. Ao tentar possuir, você está alerta, interessada, mas a posse é um tédio. Você pode querer possuir mais, mas a busca por mais é só um movimento em direção ao tédio. Você tentará várias formas de aquisição, e enquanto houver o esforço de adquirir, haverá interesse. Mas sempre existe um fim à aquisição, e assim sempre existe tédio. Não é isso que tem acontecido? Suponho que sim, mas não compreendi o total significado disso. Isso virá logo. As posses tornam a mente enfadada. A aquisição, quer de conhecimento, de propriedade, de virtude, cria insensibilidade. A natureza da mente é adquirir, absorver, não é? Ou melhor, o padrão que ela criou para si mesma é o de reunir, e nessa mesma atividade, a mente está preparando o próprio enfado, o próprio tédio. Interesse, curiosidade, é o início da aquisição, que logo se torna tédio, e a ânsia de livrar-se do tédio é outra forma de posse. Assim, a mente vai de tédio a interesse, e a tédio de novo, até que ela esteja inteiramente cansada. E essas sucessivas ondas de interesse e cansaço são consideradas existência. Mas, como alguém se liberta de adquirir sem mais aquisição?
somente permitindo que a verdade do processo total de aquisição seja experienciado e não tentando ser não aquisitivo, desapegado. Ser não aquisitivo é outra forma de aquisição que logo se torna exaustiva. A dificuldade, se podemos usar essa palavra, não está no entendimento verbal do que foi dito, mas em experienciar o falso como o falso. Ver a verdade no falso é o início da sabedoria. A dificuldade é a mente ficar quieta, pois a mente está sempre preocupada, está sempre atrás de algo, adquirindo ou negando, buscando e encontrando. A mente nunca está quieta, ela está em constante movimento. O passado, ao fazer sombra ao presente, cria o próprio futuro. É um movimento no tempo e quase nunca há um intervalo entre os pensamentos. Um pensamento segue outro, sem uma pausa. A mente está sempre se aguçando e, portanto, desgastando-se. Se um lápis for apontado o tempo todo, logo não sobrará nada dele. De modo semelhante, a mente utiliza-se constantemente e fica esgotada. A mente está sempre temendo chegar ao fim, mas viver é um fim a cada dia. É morrer para todas as aquisições, lembranças, experiências, para o passado. Como pode existir vida se existir experiência? A experiência é conhecimento, lembrança, e a lembrança é um estado de experienciação. No estado de experienciação, a lembrança do experienciador, a expurgação da mente é viva, é criação. A beleza está na experienciação, não na experiência infeliz, pois experiência é sempre do passado, e o passado não é a experiência, não é o vivo. A expurgação da mente é a tranquilidade do coração.